Boa tarde, povo de Deus. Com muita alegria, com muita satisfação, que eu venho saudar a todos nesta tarde maravilhosa, com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Aleluia. Motivo de alegria estarmos voltando a fazer nossas transmissões, este momento com Deus, algo que Deus colocou em nosso coração para ser feito, essas transmissões, essas lives. E Deus tem nos dado essa estratégia e às vezes quando a gente fica sem fazer, sente até falta e até mesmo uma cobrança da parte de Deus, porque às vezes os irmãos nos encontram na rua e diz: mas irmão, você hoje não fez a transmissão, estou sentindo falta. Então não vejo isso nem como uma cobrança dos irmãos, mas sim uma cobrança de Deus, porque muitas vidas têm sido alcançadas, pessoas têm sido libertas, pessoas têm voltado ao Evangelho, pessoas têm aceitado. Então é motivo de alegria estarmos fazendo essas transmissões sempre que Deus coloca algo no nosso coração. E nessa tarde eu estava ali meditando e Deus ele tem falado ao nosso coração fortemente sobre uma palavra que nós vamos compartilhar com os amados. E eu tenho certeza que Deus ele tem uma resposta para mim e para a tua vida nesta tarde. Ontem nós participamos ali de um culto maravilhoso. Essa semana nós temos feito a obra, praticamente todos os dias. E para a glória de Deus, vidas têm sido alcançadas, têm se entregado chorando aos pés do Senhor Jesus. E isso é muito maravilhoso, porque eu lembro que Deus falava grandemente no início da minha caminhada, que muitas vidas se entregariam a Jesus. E hoje eu tenho visto bastante o cumprimento dessa profecia, que quando Deus usou a irmã Maria, que já dorme no Senhor, ela falava bastante sobre isso, sobre Deus me transformar em um ganhador de almas, para a glória dele. E a gente tem visto isso, tem feito a obra e pessoas realmente têm aceitado Jesus. E eu lembro bastante essa profecia que a irmã Maria, que já dorme no Senhor, serva de Deus, foi dirigente de oração, ela falava bastante nisso para mim, e hoje, para a glória de Deus, tudo tem se cumprido, porque a palavra do Senhor mesmo diz que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo dos céus. Se ainda não chegou o tempo na sua vida, vá buscar da fonte, porque esse tempo vai chegar, a glória de Deus será manifestada e toda carne vai ver e reconhecer que foi o Senhor que fez, que foi o Senhor que fez maravilhas na sua vida. Então, essa tarde, meus queridos irmãos, nós estamos vindo com uma proposta da parte de Deus, uma reflexão que se encontra no livro de Mateus, Mateus capítulo 7, versículo 24 ao versículo de número 27. Mateus capítulo 7, verso de número 24 ao verso de número 27, que tem como epígrafe os dois alicerces. Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa na rocha. Glória a Deus. E desceu a chuva, e correu rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estavam edificadas
edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. Foi grande a sua queda. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, preste atenção sobre esta palavra. Inclusive, eu vou grifar aqui algo, porque é de bastante importância para as nossas vidas. Veja bem que quando Jesus está falando em parábola sobre esses dois alicerces, Jesus fala sobre dois homens que construíram as suas casas. Note que o alicerce da casa, da primeira casa, ela foi alicerçada sobre a rocha. E Jesus o comparou como um homem prudente. A segunda casa, o homem insensato edificou a casa sobre a areia. Então note que Jesus, falando em parábolas, ele traz uma mensagem de bastante autoridade. E é bem verdade que quando nós começamos a meditar nessa palavra sobre os dois alicerces, sobre aquele que ouve as palavras, sobre aquele que pratica as palavras, o próprio Jesus, ele nos traz à memória estes homens. Um era prudente, porque ele ouvia as palavras e a praticava. Por quê? Porque ele não só conhecia, mas como também botava em prática, como também, aleluia, estava alicerçado através da palavra que ele ouvia. É muito bom, querido, nós conhecermos a palavra, mas não adianta só conhecer. O que Jesus queria falar para aquela multidão, o que Jesus queria ensinar àquela multidão, era que eles não deviam apenas ouvir as palavras. Jesus estava falando sobre a escolha de dois homens. Os dois construíram casas, contudo, cada um deles usou um alicerce diferente para edificá-las. Enquanto o homem prudente construiu sua casa, sua moradia sobre a rocha, o insensato levantou sobre a areia. Cristo contou sobre a diferença dessas duas construções e as comparou com aquelas que ouvem e praticam a vontade de Deus e aqueles que ignoram. Querido, veja que tem uma diferença. Você pode até conhecer a palavra, mas se você não as praticar, de nada vai adiantar. Note, aleluia, que em Romanos 10, versículo 17, ele diz assim: de sorte a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Queridos, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós vamos nos encher de fé. Por quê? Porque se nós olharmos tudo que passaram os homens e mulheres de Deus no Antigo e no Novo Testamento, vocês vão ver lições de fé. Lições de fé, pessoas que acreditaram. Note que o cego estava na beira do caminho mendigando, mas quando ele ouve que é Jesus de Nazaré, ele grita. Por quê? Porque ele tem uma certeza, aleluia, que se ele gritar
que se ele clamar, aleluia, que se ele tomar uma atitude, aquela atitude mudaria a história dele. Então o grito parou o mestre. A atitude foi boa, a atitude foi agradável, a atitude que aquele cego tomou mudou a história dele. Por quê? Porque ele quis se alicerçar em Cristo. E quando nós nos alicerçamos na fonte de águas vivas, algo sobrenatural acontece. E o que Jesus queria mostrar para aquela multidão era que nós devemos tomar, por exemplo, o homem prudente, que não só ouviu a mensagem, como a praticou. Tiago, aleluia, capítulo de número 2, verso de número 17, nos faz um alerta. Ele diz: a fé sem obras, ela é morta. Então, o que Jesus estava dizendo é que nós deveríamos ouvir a palavra, mas não ficar só em ouvir e praticar. Aleluia. Tem uma diferença, porque os dois homens estavam ouvindo, mas o prudente, ele creu, ele ouviu, ele praticou, ele aplicou sobre o alicerce, aleluia, daquela casa. E quando ele aplicou sobre o alicerce, ele edificou a casa dele na rocha. E essa rocha não é nada mais, nada menos que Jesus de Nazaré. Quando nós estamos nele, nós ouvimos e praticamos, porque quem é de Deus, ele ouve a palavra, ele pratica a palavra. Ele não fica como um homem imprudente, que ouviu a mensagem e que automaticamente ignorou. Por quê? Porque em vez de edificar a casa dele na rocha, em vez de edificar a casa dele na rocha, ele edificou na areia, aleluia. E a Bíblia diz que quando desceu a chuva e correram os rios e assopraram ventos e combateram a casa do homem prudente, a casa não caiu. Por quê? Porque estava edificada na rocha. Mas note que na do homem insensato, aleluia, a Bíblia diz que desceu a chuva, correram os rios, assopraram ventos e combateram aquela casa e caiu. E foi grande a sua queda. Por quê? Porque ele só ouviu, mas ele edificou, aleluia, a casa dele na areia. E casa na areia cai. A casa na areia, ela não aguenta uma tempestade. A casa edificada na areia, ela não aguenta as águas correrem. Por quê? Porque a casa cai. E grande é a queda, desmorona tudo. Mas o homem prudente, ele edificou a casa dele na rocha. Ele ouviu a mensagem, ele entendeu a mensagem, ele deu ouvido à mensagem e ele edificou a casa dele sobre a rocha. E quando nós estamos edificados na rocha que é Cristo, pode vir a tempestade, pode vir a tsunami que vier, pode vir as aflições que vier, pode vir os problemas que vier, a casa não cairá. Por quê? Porque está edificada naquele que é, naquele que faz, naquele que é tremendo para fazer o impossível se tornar possível. E este é Cristo. Aquele que nos chamou do lamaçal do pecado, aquele, aleluia, que foi crucificado por mim e por você. Se nós edificarmos a nossa casa em Cristo, nada vai combater, nada vai derribar, nada vai destruir. Por quê? Porque nós estamos diante daquele, aleluia, que faz cessar as guerras até o fim da terra. Aleluia, nós estamos firmados em Cristo, e quando nós estamos firmados em Cristo,
Pode vir a perseguição que for, pode vir a pancada que for, pode vir a aflição que for, nós estamos edificados, aleluia, na rocha, e essa rocha é inabalável, essa palavra é fiel para cumprir. Eu quero dizer uma coisa nesta tarde para a tua vida, aleluia, edifique a tua casa na rocha, porque quando você edificar na rocha, as coisas vão acontecer na tua vida naturalmente. Você não vai precisar forçar nada, porque venha o que vier, a sua casa está em Cristo. E a casa firmada em Cristo, ela não cai. Ela não cai. Tem muita gente edificando a casa na areia. Por quê? Vai para o culto, ouve a palavra, chora, mas quando chega em casa, esquece tudo que foi falado. Aquele que edifica a casa na rocha, ainda que caia, não permanecerá prostrado. Ainda que erre, ele se arrepende e faz tudo diferente. Ele toma as atitudes corretas. Ele não sai falando do irmão, ele não sai criticando a irmã, ele não sai reprovando o pregador, ele não sai voltando-se contra o pastor. Por quê? Porque ele está edificado na rocha. Mas aquele que está edificado com a casa na areia, ele vai ver defeito em tudo, mas ele não vai ver o seu defeito, o defeito dele mesmo. Ele vai ver os problemas da igreja, mas ele não vai ver os problemas dele mesmo. O crente que está edificado, aleluia, o crente que não está edificado sobre a rocha, ele perece. Quando vier a tempestade, o crente pipoco vai pipocar tudo, vai cair. Por isso que tem muitos ministérios de pipoco. Ele pipoca tudo, faz fogo descer do céu, mas quando vem a provação, grande é a queda. Por quê? Porque ele apenas conheceu a palavra, mas não praticou. E aqueles que se dizem conhecer demais, acabam não praticando, e acaba perdendo tudo. Mas aquele que edificou na rocha, aquele que a praticou, aquele que se deleitou, como o salmista no Salmo 37, versículo 4 diz: deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Aquele que se deleita na presença de Cristo, pode vir o que for, a casa está firmada, e quando o alicerce está edificado na rocha, aleluia, pode passar o que passar, pode vir o que vier, ele está firmado, a casa não cai, porque ele é um homem prudente, que ainda que erre, ele reconhece, ele muda, ele toma uma atitude de mudança, e ele permanece de pé. Ei, é necessário não só ouvir, mas ouvir e as colocar em prática. O que Jesus queria daquela multidão era que eles não se tornassem, aleluia, como os escribas, que conhecia por demais, mas não praticava. E tem muita gente que sabe que a Bíblia nos manda amar o nosso próximo como a si mesmo, mas não ama, mas ele conhece, ou seja, está sendo um fariseu, um escriba. Por quê? Porque conhece demais, mas não pratica. E nesta tarde, a proposta que Deus nos traz nessa tarde é que nós venhamos a edificar. E eu faço uma pergunta para você: aonde você está edificando a sua casa? Você está edificando na rocha ou você está edificando na areia? Você está aprendendo com Cristo ou você está aprendendo como os fariseus e escribas? Você está tomando uma atitude de servo prudente ou de servo insensato? Queridos, nunca é tarde para recomeçar uma reconstrução.
Se você edificou sua casa até hoje na areia, tome uma atitude de derribar tudo e reconstruir a casa, mas de uma forma diferente, edificando sobre a rocha e alicerçando ela na palavra, ouvindo e a praticando. Aleluia! Oh, glória a Deus! Então note que há uma diferença. E o que eu acho mais interessante é que a casa na rocha, ela também passa pelas mesmas dificuldades que a casa da areia, que foi edificada na areia, passa. Mas ela permanece de pé. Por quê? Porque está em Cristo. E aquele que está em Cristo, nova criatura é, querido. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O novo de Deus toma conta da nossa vida, nos envolve. Se o nosso coração era duro, ele amolece. Se nós éramos, aleluia, rebelde, ele nos faz ser um homem prudente. Quem nunca errou? Quem nunca pecou? Quem nunca pecou? Quem nunca errou? Quem nunca falhou? Mas se nós estivermos na palavra, ainda que a gente venha cair, nós não ficaremos prostrados. Por quê? Porque Cristo nos perdoa, nos levanta e nos faz prosseguir. Nesta tarde, edifique a sua casa sobre a rocha. Saia da areia enquanto é tempo. Saia, aleluia, dos desencontros. Saia do atalho. Busque entrar no caminho. E que caminho é esse, irmão? Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Se nós estamos no caminho, não temeremos a mal algum, porque o Senhor está conosco. A tua vara e o teu cajado nos consola. É Ele quem prepara, aleluia, o banquete perante os nossos inimigos. É Ele quem unge a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice se faz transbordar. Aonde está alicerçada a tua casa? O que é que você tem feito, aleluia, para melhorar a tua casa? Note que os alicerces da casa, ninguém vai parar e olhar para os alicerces. Os alicerces estão escondidos, mas estão ali alicerçados. Os alicerces não é adereço para a gente olhar assim e dizer, poxa, que legal, eu estou vendo este alicerce. Não, ele está escondido. E aonde? Porque aqui é a nossa casa. E esse alicerce aqui pode até estar escondido dos homens, mas está sendo visto por Deus. Então, note que se esse alicerce estiver em Cristo, alicerçado na palavra de Deus, vai vir as dificuldades, as aflições, os problemas, mas ele vai permanecer de pé, porque está alicerçado na rocha que é Jesus de Nazaré. E nessa tarde, torne-se para o Senhor teu Deus. Não só ouça as palavras, mas venha a praticá-las. Eu digo por mim mesmo. Chegou momentos de eu só conhecer e não a praticar. E às vezes, quando a gente só conhece e não pratica, a gente cai. Mas quando a gente muda de atitude e alicerça a nossa casa na rocha, nós passamos por cima das provações, das tentações, das dificuldades e nos alicerçamos na palavra de Deus. E nós saímos de uma fé morta, aleluia, para uma fé viva com obras. Deus não está preocupado no tamanho da tua fé. Deus está preocupado se a tua fé está gerando obras. Porque não adianta apenas ter fé e dizer que tem Deus. Nós temos que crer, ter fé, aplicar para que as obras sejam feitas. Então, querido, a sua fé tem gerado obras?
porque a fé sem obras ela é uma fé morta. Tem muita gente que aplica a fé em pedaços de imagem, em esculturas feitas pela mão do homem. Tem muita gente que diz ter fé e acredita em feitiçaria, em macumbaria, acredita em tudo, menos em Cristo. Mas eu quero te dizer uma coisa, esta casa vai ter uma queda grande, porque está firmada na areia. Mas aquele que está firmado em Cristo, pode vir o que vier, ele permanece intacto, ele permanece firme, ele permanece na posição, leva a pancada, mas está ali dizendo, bate mais que eu aguento, porque eu estou firmado em Cristo. Mas o que está na areia, ele jamais vai dizer isso, porque ele sabe que grande é a queda. Ele não vai aguentar, aleluia, as provações, porque ele vai correr. É um crente de momento. O que está firmado, um homem insensato é esse crente de momento. Ah, porque a moda agora é ser evangélico. Eu vou ser evangélico. Aí quando vem as provações, o crente do modismo cai. Por quê? Porque apenas achou bonito, ouviu a palavra e não a praticou. Veio a provação, ele se afasta, a casa cai. Mas aquele crente que é um remanescente, que está firmado, que ouve a palavra e pratica, venha o que vier, passe o que passar, aleluia, ele está de pé, porque ele tem convicção da palavra, ele tem convicção do Deus a qual ele serve, ele sabe que o Jesus que ele serve, aleluia, é vivo e vai continuar sendo vivo dentro dos nossos corações, e que através do nome dele, grandes obras serão feitas. Ele está firmado sobre a rocha. Saia do modismo, porque crente de moda cai. Pare de se esconder, aleluia, no modismo. Pare de querer, aleluia, ser aquele crente que sabe tudo e não pratica. Seja um crente obediente a Cristo, ouça a palavra e pratique, porque você vai ver o crescimento na sua vida espiritual. Tem muitos que estão doentes. Por quê? Porque alicerçaram a casa na areia. Mas aqueles que estão alicerçados em Cristo, eles permanecem de pé. O que eu quero dizer nesta tarde para a sua vida é que ainda há tempo de você reconstruir a sua casa na rocha. Casa esta aqui, ó. Esse aqui é o maior altar, um altar de carne, osso e sangue. O maior altar que existe é esse. Se esse estiver alicerçado, pode vir o que vier, ele não cai. Podem fazer o que quiserem contra a tua vida, você vai permanecer amando, vai permanecer perdoando, vai permanecer acreditando, vai permanecer glorificando, vai permanecer exaltando, porque a sua vida está nas mãos de Deus, e a vida e a casa que está nas mãos de Deus, ela não cai. Aleluia! Aonde você está edificando a tua casa? Faça essa pergunta para você mesmo. Responda para você mesmo. E se a sua casa estiver na areia, edificada na areia, chegou o momento de você tomar uma atitude de reconstruir a sua casa na rocha. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para reconhecer. Nunca é tarde, aleluia,
de mudar de estratégia e dizer: olha, Senhor, eu errei, eu pequei contra ti, a minha casa caiu, mas agora eu quero recomeçar, eu quero construir a minha casa na rocha, eu não quero mais ser insensato, eu quero ser prudente, aleluia, eu quero mudar a minha história, eu quero mudar, aleluia, o meu caminho, eu não quero me tornar como um escriba, como um fariseu, eu quero pregar com autoridade, eu quero pregar e ver, aleluia, prodígios e maravilhas acontecendo, eu quero fazer a diferença, eu quero passar pelas dificuldades com a minha casa de pé, eu quero sobreviver sobre a tempestade, sobre os rios, sobre a fúria do vento. Eu quero ficar de pé, porque eu tomei uma atitude diante de ti, e agora a minha fé não será uma fé morta, será uma fé viva, alicerçada na tua palavra e com obras. A fé com obras faz toda a diferença. Aquele, aleluia, que realmente tem fé, vê prodígios e maravilhas acontecendo. Queridos, é bem verdade que diante dos ensinamentos de Jesus nesta parábola, você não acha que seria importante você trocar seu alicerce de areia pela rocha firme, que é Jesus? Se você decidir que sim, e começar a praticar a palavra de Deus, você ganhará uma vida nova, e nada poderá te separar do amor de Deus. Mas é necessário tomar uma atitude que vai mudar a sua vida. Note que quando o filho pródigo, ele sai de casa, ele perde tudo. Ele sai de uma casa que estava edificada sobre a rocha, ele perde tudo quanto ele um dia conquistou, quanto o pai conquistou, ele perde tudo quanto era dele. E aí ele acaba caindo no lamaçal do pecado, ele acaba perdendo tudo quanto ele tem, porque grande foi a queda. Note que existe essa diferença. Nós podemos olhar para essa parábola dos dois alicerces e comparar estes dois homens como o filho pródigo. Antes ele tinha tudo, ou seja, estava firmado, mas quando ele decide sair e conhecer o mundo, conhecer o lamaçal, ele perde tudo quanto ele tem, ele deixa de ser um homem prudente para ser um homem insensato, ele acaba na lama, ele acaba desejando comida de porcos. Mas aí vai chegar onde eu acabei de falar. Ele reconhece, e quando ele reconhece que a vida que ele tinha na casa do pai era melhor do que a vida que ele estava se encontrando, que quando veio o vendaval, a tempestade, levou tudo dele e ele ficou sem nada, ele toma uma atitude de recomeçar, e o caminho da volta é muito difícil, mas é glorioso. O recomeço é difícil, mas o final é prazeroso. Então ele reconhece, e quando ele reconhece, ele diz: na casa do meu pai até os trabalhadores têm fartura de vida, tem comida boa, tem veste boa. E eu, filho, estou aqui desejando comer a comida dos porcos. Ele reconhece, ele toma uma atitude. E a atitude que ele toma é de voltar, é de reconquistar, é de reconstruir. Ele toma uma atitude, ele não só ouve, mas agora ele começa a praticar. E ao praticar, ele reconhece que errou, ele toma a atitude, ele volta
e o pai o recebe com festa. O pai o recebe com a melhor comida. O pai o recebe de braços abertos e ele reconstrói a casa dele na rocha. Então, aonde está firmada a tua casa? Ela está firmada na rocha ou na areia? Se estiver firmada na rocha, dê glória a Deus aí. Se estiver firmada na areia, edificada ela sobre a areia, querido, e a casa caiu, então, querido, com certeza, você tem que reconhecer e retornar à casa do Pai. Porque na casa do Pai, você vai estar edificado na rocha. E vai praticar aquilo que sai da tua boca. Então, nessa tarde, comece a praticar aquilo que você já conhece. Não adianta você ir para o culto a semana toda, se quando você ouve a palavra você não pratica. Não adianta você estar, aleluia, como evangélico, se você não ama o seu próximo. Porque primeiro, se você não ama a Deus, você não ama o seu próximo. Se você ama a Deus, você tem que amar o seu próximo. Amar, perdoar, ajudar. Note que tem toda uma diferença daquele que pratica e daquele que não pratica. O que não pratica, ele odeia, ele calunia, ele difama, ele quer puxar o tapete, ele quer enterrar ministério de crente. E o que pratica? Ele olha com um olhar de misericórdia, ele ama, ele pratica a palavra, ele vive a palavra e Deus faz prosperar. É a diferença daquele que serve para aquele que não serve. O que serve prospera diante das dificuldades. E o que não serve, ele cai diante das dificuldades. Você quer conhecer um crente que está alicerçado na palavra? É quando dentro das dificuldades, dentro da calúnia, dentro da difamação, dentro do disse-me-disse, dentro do puxão de tapete, ele está de pé. Ele está como uma palmeira. E aquele que não tem Cristo, vem a vendaval, vem a tempestade, vem o que vier, ele cai. Por quê? Porque a casa estava na areia, ele não estava servindo. Mas você que talvez hoje não esteja servindo, tome uma atitude diante de Deus, volte-se para o Senhor, firma a tua casa, edifique ela na rocha, viva a palavra, pregue aquilo que você vive, faça a diferença, porque através, aleluia, da diferença, vai vir as obras, e através das obras o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Ainda há tempo de recomeçar, ainda há esperança para a árvore que foi cortada, mas você tem que tomar uma atitude diante de Deus, e esta atitude vai mudar toda a tua história. Nessa tarde, receba essa palavra de Deus, receba esta palavra. Ainda que caia, não permanecerá prostrado. Por quê? Porque você está na rocha. Agora, se você caiu, aleluia, porque a sua casa estava firmada e edificada na areia, toma uma atitude hoje de se levantar, de olhar para Jesus, de praticar a palavra dele, porque Deus vai te levantar, vai reavivar o teu coração, vai reavivar, aleluia, a obra que ele tem na tua vida, e a tua casa será edificada, aleluia, como a casa do homem prudente sobre a rocha. Aleluia. O nosso Deus trabalha diferente. Não é como os homens querem, é como ele quer. Então hoje toma uma atitude, muda toda a história. Deixa Deus mudar, deixa Deus fazer. Para de querer as tuas vontades e deixa as vontades de Cristo, aleluia, ser aplicadas sobre a tua vida. Ame mais, ore mais, perdoe mais, viva mais, seja feliz. Para de querer andar escravizado pelo inimigo. Para de querer andar, aleluia, comendo bolotas de porco, vivendo como um fariseu e escriba. Anda como servo. O servo ele serve, o servo ele pratica, o servo ele ouve, o servo ele é obediente. E nessa tarde,
Seja obediente à palavra de Deus, ouça e pratique, porque não vai adiantar só chorar ao ouvir a palavra. Você tem que ouvir e praticar. Não adianta ser um pastor e ter uma igreja lotada por conta dos movimentos, porque essa igreja está alicerçada na areia. Por quê? Porque não conhece a palavra de Deus, ou conhece e não pratica. Do que adianta ser um pastor, um pregador, um missionário, uma missionária, um levita, se você não está alicerçado na palavra, se você não ama, se você não perdoa, se você simplesmente se volta, faz panelinha contra os irmãos, do que adianta você ter esse status? Do que adianta, minha irmã, você ter esse status, ser dirigente de ciclo de oração, quando você não pratica essa palavra? De nada serve. A casa vai cair. Mas se você pratica, tenha certeza que Deus vai abençoar mais e mais a tua vida. É essa palavra. Receba em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada vida que aqui está, aos meus amigos que estão acompanhando as nossas lives, que estão compartilhando da palavra de Deus com os amigos do Face. É muito bom você estar ouvindo, estar compartilhando, estar tomando uma atitude de praticar, porque Deus vai lhe dar o crescimento. Então, eu louvo a Deus pela vida dos amados irmãos, da minha sogra Elza, da minha esposa Cláudia Vaz, está aqui assistindo, da irmã Maralice Souza do Aldo Rodrigues, da irmã Marineide Santiago, de Macau, que Deus te abençoe, serva de Deus, da irmã Edivane Oliveira, que Deus te abençoe. Estamos orando por você, por vocês, e eu creio que vai dar tudo certo para a glória de Deus. O meu amigo Antônio Aleandro, que está na Bahia emprestado lá, mas ele é de Macau, profeta de Deus. Que Deus te abençoe, servo de Deus, grandemente. A irmã Catiene, a paz do Senhor, minha irmã, que Deus te abençoe grandemente. Irmã Aninha Araújo, da Presbiteriana Renovada, um grande abraço. Saúde aos irmãos com a paz do Senhor, já estamos com saudade de vocês. É bem verdade que vai vir aí a feijoada da igreja. Que Deus continue abençoando essa família linda da Presbiteriana Renovada. Pessoal que eu amo demais, aleluia. E tem feito a diferença na terra essa família, viu? Da Igreja Presbiteriana Renovada. Essa família tem feito a diferença, faz a obra com amor. São realmente uma unidade. São apenas um. Aleluia, glória a Deus. Irmão Alexandre Fidelis, meu filho na fé, que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. Irmã Nilza Medeiros, a paz do Senhor, aleluia. Que Deus te abençoe, nós vamos estar orando por vocês. Glória a Deus. Dê um abraço no meu irmão Renan Medeiros. Irmã Vanusa Santos do Alto Rodrigues, a paz do Senhor, que Deus te abençoe. Irmã Aldimara Lima, ali de Itajá, que Deus te abençoe, a paz do Senhor. Aleluia. Minha amiga irmã Josimária, Mara, a paz do Senhor, Deus lhe abençoe. Andriele Silva, a paz do Senhor, que Deus te abençoe. Irmã Ubiraneide Melo, aleluia, da Igreja de Deus de Jandaíra, que Deus abençoe vocês. Estamos com muita saudade de vocês. Manda um abraço para o pastor Ranieri, que Deus te abençoe, fique na paz. Minha irmã e amiga Ivani Lopes, a paz do Senhor, que Deus te abençoe. Sou muito grato a Deus pela sua vida. Obrigado por tudo que tu já fizeste por mim, muitas indicações para me pregar através da irmã Divani. Que Deus te abençoe, minha irmã. Irmão Kleber Lima, meu abraço vai para ti nesta tarde, a paz do Senhor. Que Deus te abençoe, homem de Deus, e que Deus continue abençoando a sua vida e da irmã da guia. Amém? Que Deus continue vos abençoando poderosamente. Nós vamos orar em nome de Jesus.
Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, aqui estamos, meu Deus, na tua presença. Ó Deus, nesta tarde nós queremos te louvar, te engrandecer, te exaltar. Obrigado, Senhor, por nos dar mais uma palavra para ser propagada, Senhor, para o teu povo. Ó Deus, e que possamos estar firmados, Senhor, como a casa do homem prudente. Ó Deus, abençoa as vidas, Senhor, que aqui estão nos ouvindo. Ó Deus, abençoa, meu Pai, os teus servos, as tuas servas, ó Deus, as dificuldades que eles vêm passando, meu Deus, que o Senhor venha chegar com providência, repreendendo todo o mal, toda a fúria do inimigo. Ó Deus, faz coisas grandes e firmes para a glória do teu santo nome, e que essa tarde, Senhor, o Senhor possa se manifestar, mudar, meu Deus, toda a história do teu povo, ó Deus, e que coisas grandes e firmes sejam feitas para a glória do teu santo nome. Repreende o mal, abençoa as famílias, livrando do perigo, livrando de toda a artimanha do inimigo. Meu Deus, glorifica o teu nome nesta tarde. Assim nós te louvamos, Pai, e te agradecemos, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré, aquele que reina e habita desde agora e para todo sempre. Amém, e graças a Deus. Oreis por nós, meus amados. Nós precisamos das tuas orações, das vossas orações. Nós somos um casal que faz a obra de Deus, e Deus tem nos levantado para fazer essa obra maravilhosa. Deus tem permanecido fiel nas nossas vidas, né? Participamos de um culto maravilhoso. Eu quero mandar um abraço especial para a irmã Delma, ali do departamento de novos convertidos da Igreja Assembleia de Deus em Açu, Vertentes 2, congregação Vertentes 2. Nós participamos de um culto maravilhoso na terça-feira, onde 4 vidas aceitaram Jesus, chorando. Culto maravilhoso. Então, eu louvo a Deus pela vida do dirigente Alberto, dirigente daquela congregação. No dia 13, estaremos lá de volta na campanha de oração que ele estará fazendo, e eu creio que o nome do Senhor vai continuar sendo glorificado. Oreis por nós, para que Deus possa nos dar a cada dia mais força para fazer esta obra, porque todos sabem que fazer a obra é maravilhoso. Eu particularmente é algo que mais me dá alegria, que é o que mais tem me feito ficar de pé, é porque eu tenho feito a obra do Senhor e eu amo fazer a obra de Deus. Então, eu quero que os irmãos orem por nós, para que o nosso ministério, Deus continue fazendo e abençoando, para que possamos levar essa palavra tão maravilhosa que é a palavra de Deus aos 4 cantos do mundo. Então, que Deus abençoe a vida de cada um, que Deus vos guarde, vos livre e vos dê a paz que excede a todo entendimento humano, que é a paz de Deus, que vai aonde nós não podemos ir e faz tudo aquilo que nós não podemos fazer. Amém? Glória a Deus. Amém, minha irmã Divani. Louva a Deus pela sua vida. A paz do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Nós amamos muito vocês também, viu, irmão Kleber? Nós estamos orando por vocês e creio que Deus ele vai fazer maravilhas na sua vida, vai continuar fazendo coisas grandes. Irmão, estou suando aqui mais do que panela no fogo, viu? Mais do que a tampa da panela, porque eu sou pentecostal até na hora de suar, viu? Amém? Que Deus abençoe a cada um, e se Deus nos permitir, amanhã estaremos em mais um momento com Deus. Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus.